perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Atos, no capítulo 4, versículo 24. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há. Amém? Deus amado, Deus querido, queremos te louvar pela Tua palavra, ó Deus. E agora, Senhor, fala aos nossos corações, Pai. Tem liberdade de agir em nossas vidas, Pai. Que a Tua palavra nos ensine, nos exorte e nos conduza no caminho da verdade. Em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Eu quero lembrar aqui, irmãos, que amanhã, 8 horas também, tem o trabalho da terceira idade com fisioterapeuta, tá? 8 horas da manhã, todos da igreja estão convidados para vir fazer. 8h30 a fisioterapia. Então, homens, mulheres, irmãos da igreja, fisioterapia de graça na igreja. Todos podem participar, amém? Nós estamos falando na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Todos perseveravam unanimemente, todos estavam juntos. Como nós temos percebido que as pessoas cada vez mais estão se isolando e vivendo como ilhas. Nós estamos percebendo que cada dia está mais fácil, ou as pessoas concluem que é melhor viver sozinho, é melhor ter poucos amigos ou nenhum, porque nós vamos ter menos trabalho, vamos nos aborrecer menos, vamos nos chatear menos. Mas a palavra de Deus, ela vem quebrar todo esse tipo de paradigma ou de dogma humano que nós temos como fator de dizer que é melhor fazer as coisas sozinhos, porque a gente está fazendo com muita gente, pode dar errado, são muitas opiniões, mas a palavra de Deus, ela preza pela unanimidade e pela unidade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, em vários textos, ela nos ensina que as coisas de Deus, elas são alcançadas na unidade de propósito. Ou seja, sempre que Deus fala alguma coisa com a igreja ou com o seu povo, Ele propõe de uma forma unânime e na coletividade, para que as coisas se tornem mais fáceis de acontecer. Eu me lembro de uma frase do Nelson Rodrigues, que ele dizia o seguinte: que toda unanimidade é burra. E nós, como cristãos, nós discordamos veementemente dessa palavra. Nós entendemos que o sucesso, o êxito da palavra de Deus, da igreja primitiva, só aconteceu exatamente porque houve unidade, coesão, houve aproximação, ajuntamento. E Deus, Ele pode agir quando há unidade de pensamento ou convergência de pensamento. Há liberdade e
em nome da igreja e não no nosso nome. Eu tenho muita dificuldade de pedir às vezes as coisas para mim, como pessoa, no particular, na individualidade, mas eu já não tenho essa mesma vergonha quando se trata da igreja ou das coisas de Deus, porque nós não estamos falando em causa própria, nós estamos falando em nome de Jesus, por uma causa muito séria, que é a igreja de Jesus. E lidar com a igreja é lidar com a noiva de Cristo, e lidar com a noiva é preciosa, é especial. A Bíblia diz que Jesus ele veio buscar a sua noiva, a sua igreja. Então o tratamento é diferenciado quando a gente fala de igreja. Quando nós nos posicionamos como igreja, nós já não somos pessoas isoladas, não estamos mais falando em nosso próprio nome, mas nós estamos em nome do próprio Deus, da coletividade, da unidade. Amados, como igreja, nós sofremos juntos, nós aprendemos juntos, nós às vezes erramos juntos, mas nós devemos estar sempre juntos. Eu me lembro de uma história de um livro que eu li, do Henry Nouwen, o líder do século XXI. E esse pastor, ele já faleceu, me parece que foi em 2005, alguma coisa assim. E esse pequeno livro que eu li, ele contava a seguinte história. Ele foi um professor muito famoso, que deu aula em algumas faculdades de renome. Por exemplo, ele era professor de Harvard, de Oxford, e concluiu as suas atividades letivas na faculdade de Yale. E aquele professor universitário de teologia, história, filosofia, sociologia, ele, no término da sua caminhada, quando ele estava por se aposentar como pastor, como professor, Deus lhe deu uma direção. Falou para ele que era para ele juntar tudo que ele tinha e se mudar para um manicômio, uma clínica de adultos. Ele relutou bastante, demorou a aceitar e compreender a vontade de Deus, e ele foi habitar num hospital de doentes mentais. E ele se tornou capelão de um hospital na Inglaterra. E ele começou ali a desenvolver as suas atividades, agora não mais com alunos do curso de teologia ou filosofia e sociologia, pessoas tidas como normais, né? E agora ele estava num sanatório lidando com doentes mentais, pessoas com deficiências na mente, e morando ali naquele local, ele começou a acompanhar as deficiências mentais daquelas pessoas e dar atendimento pastoral àquelas pessoas. E num certo dia ele teve um insight e ele falou o seguinte: olha, de agora em diante, todas as vezes que eu for chamado como conferencista para dar alguma palestra em alguma universidade, eu não vou ir mais sozinho, eu vou contar com a ajuda de um de vocês. Então ele convidou aqueles doentes mentais para estar com ele nas palestras que ele ia ministrar nas faculdades. E assim foi, ele fez o sorteio. Então ele foi convidado para ir em Oxford dar uma palestra, e algum paciente dele foi com ele. E a proposta que ele fez é que esse aluno ia tirar ele. E quando ele chegou naquela faculdade de renome, muitos especialistas, doutores, PhDs, pessoas letradas, mestres, estavam ali sentados nos bancos para ouvir aquele professor aposentado. E no avião, aquele doente mental falou assim para ele: eu vou te ajudar na palestra, não vou, eu vim aqui para isso, não foi? E o professor tremeu na base e falou: como esse cara vai me ajudar? E chegando lá na palestra, o cara tinha os papéis anotados e falou: qual vai ser a hora que eu vou falar? E aquele tipo como doente mental teve que ter a palavra numa faculdade e colaborou com aquele professor universitário, e ele começou a aprender que todas as pessoas têm alguma coisa para ensinar e que nós, seres humanos, somos muito rotuladores e rotulamos as pessoas
Eu não dependo de ninguém. No dia seguinte, aquela pessoa paga a língua da forma mais terrível. Às vezes nós ouvimos pessoas falarem assim: nunca vou precisar de fulano. Deus me livre se algum dia eu tiver que encontrar com fulano. Eu fazer isso nunca. Amados, nós precisamos sim dos outros. E é bom que nós comecemos por reconhecer humildemente que sozinhos seremos fracassados. Vamos ficar isolados como Íger. Deus não nos chamou para ser assim. Senhor nos quer rodear de pessoas que nos amam, que cuidam de nós. Às vezes o medo de estar na coletividade ou reunido com os irmãos é o medo de sofrer, de se decepcionar, de passar alguma frustração. Eu quero dizer para você que Jesus passou por isso também. Pedro negou Jesus, Judas traiu a Jesus, e Tomé desacreditou totalmente de Jesus, a ponto de dizer: olha, eu não acredito, somente se eu colocar as mãos nos cravos, nas mãos de Jesus, vão acontecer, amados, de alguma maneira, algumas ciladas, traições. Mas eu digo para você, em nome de Jesus, você vai ter que amar as pessoas. Eu até nós estávamos conversando, um papo muito agradável, e nós estávamos conversando acerca de amor, e nós estávamos entendendo que, da forma que a palavra de Deus nos coloca, que a Bíblia nos demonstra sobre o amor, nós aprendemos que o amor também não é somente isso, mas é também opção. Nós temos que optar por amar o irmão, amar aquele que gosta e aquele também que não gosta de nós. Amados, nós temos aprendido que nós temos que amar as pessoas. Opção para entrar no reino de Deus. Escolha nossa para servir ao Senhor melhor. E algumas ovelhas, alguns irmãos, algumas pessoas que você lida diretamente ou indiretamente, queridos, eu quero dizer que você vai ter que gastar tempo com essas pessoas. Você vai ter que jejuar por elas, orar por elas. Você vai ter que amar essa pessoa de forma efetiva, talvez com atitudes, não somente com palavras, demonstrando que de fato você a ama. Tem pessoas que são Tomé, que precisam ver para acreditar. Pessoas que não é suficiente a palavra, que precisam de atitudes concretas para se sentirem amadas. Quando nós fazemos um estudo sobre as formas de amar, nós descobrimos, que tem várias formas das pessoas se sentirem amadas. Algumas pessoas se sentem amadas fazendo. Tem pessoas que a forma dela dizer que ama o esposo ou a esposa é arrumando uma cozinha, arrumando uma casa, comprando, quem sabe, um presente, fazendo alguma coisa. E ela só consegue dizer para a outra que ela ama se ela fizer alguma coisa. Algumas pessoas são carentes de palavra. Já viram aqueles casais que todo dia perguntam para outros: mas você me ama? Você me ama? Vocês lembram de Jesus quando perguntou para Pedro? Tu me amas? Jesus, como um ser humano, perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Jesus perguntou novamente: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pela terceira vez, Jesus insistiu e perguntou: Pedro, você me ama? Aí Pedro, já engasgado, embargado na voz, acredito que com lágrimas nos olhos, pela pergunta insistente de Jesus, ele respondeu assim para Jesus: Senhor, tu sabes. Jesus respondeu para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Amados, às vezes tem pessoas que precisam ouvir, que são amadas, que são importantes. Tem pessoas que precisam ouvir constantemente: eu senti a sua falta. Tem pessoas que precisam ouvir assim: como eu gosto de você. Então são pessoas que têm necessidade de ouvir com palavras expressões de amor. Algumas pessoas só conseguem se sentir amadas se receber algum presente. Vocês conhecem pessoas assim? Parece até interesse, mas não é. Tem pessoas que a forma de dizer para o outro: eu te amo, é comprando presente. Tem pessoas que não
expressar o amor que ela sente. Tem pessoas que, para se sentirem amadas, exigem um tempo de qualidade com a outra pessoa. Eu conheço gente assim. Pessoas que precisam que você pare tudo que você está fazendo e fica do lado dela sem fazer nada. Só para ela saber que você parou tudo para atender ela. Pessoas que precisam de um tempo de qualidade para descobrirem ou se sentirem amadas. Já viu pessoas que quando você vai para o filho até para falar assim: ó, mano, eu estou aqui, olha, minha mãe hoje pagou tudo, saiu do serviço, veio me buscar na escola. Pessoas que se sentem especiais quando alguém para a agenda para atendê-la. São formas de dizer para outra pessoa que a ama. E eu quero dizer para você, irmãos, não eu, mas a palavra de Deus diz que nós temos que amar. E nós aprendemos na palavra, nos mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amados irmãos, não é possível nós vivermos a intensidade da fé, o ser cristão, se nós não tratarmos a todas as pessoas com amor, mesmo aquelas pessoas que nos hostilizam, nos machucam, nos maltratam, nos fazem sofrer, que nos negam. São exatamente essas pessoas, amados, que nós devemos amar. E, amados irmãos, nós precisamos pregar essa palavra de amor. Sabe por quê, amados? Porque o inferno, ele está pregando a tempo e fora de tempo ódio, violência, prostituição, drogas, vício. A pregação do inferno está aí. É só você ligar a televisão que você vê. O diabo está pregando as suas mentiras, suas falsidades. A todos os dias nós estamos ouvindo alguma coisa que tem a ver com as pregações do diabo que ele prega. E os seus discípulos vivem a sua palavra, que é a mentira, o engano, o roubo, o vício, as drogas. Tem pessoas cumprindo cabalmente a palavra do adversário. Eu quero dizer para você, o inferno está pregando. Pessoas estão sendo arrebanhadas para lá. Pessoas estão se perdendo. Pessoas estão sendo levadas para o inferno. E as coisas estão cada dia pior. E, amados, nós como cristãos temos que pregar a palavra genuína e verdadeira de Deus. Vamos ver aí em Atos, no capítulo 20, versículo 18. Ainda dentro dessa palavra de unidade, de comunhão. Amém. Logo que eles chegaram junto dele, lhes disse: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Logo que chegaram junto. Amados, a igreja metodista de Dona Maria tem que ser uma igreja que chega junto, que não dá espaço para o pecado entrar, porque nós temos percebido e precisamos ser mais diretos em identificar mais claramente o que é pecado na nossa vida. Temos que falar mal do pecado, porque nós temos visto pessoas falando bem do pecado. Temos visto pessoas pregando que o pecado é bom, que o pecado ele tem levado a prazeres, que o pecado ele é isso, ele é aquilo. Verdadeiro culto ao pecado. Mas eu quero dizer para você que o pecado leva pessoas para o inferno. Por isso que nós temos que chegar juntos, como família de Deus, como pessoas separadas por Deus, que condenam atitudes de pecado, que vivem uma vida de santidade. Certa vez um homem pegou um frasco de veneno, chumbinho, né? O propósito não vem demais, né? Se alguém souber aí, né?
Não vende, mas todo mundo tem, né? Quando precisa matar os ratinhos, todo mundo está chumbinho de chumbinho, né? E o chumbinho, né? É um veneno mortal. E essa semana eu estava ouvindo algumas palestras sobre drogas, sobre saúde, e estávamos aprendendo que até mesmo um remédio, quando tomado na dosagem errada, se torna um veneno imortal. Quantas pessoas morrem porque tomam superdosagem de remédio, cometem suicídio? E o veneno, ele é veneno todo tempo. E até o que não é veneno, que é um medicamento para melhorar a nossa saúde, pode se tornar um veneno. Olha a gravidade, dependendo da dosagem. Amados, e quando a gente pega um vidro de chumbinho, aquilo é um veneno mortal. Por mais que você mude de frasco, troque o rótulo, vire de cabeça para baixo, mergulhe em água, em Coca-Cola, em Guaraná, troque o rótulo e dê para alguma pessoa assim, igual o Jacques fez perto, talvez você fala assim, pode tomar agora. Se eu conheço ele, ele não vai tomar não. Vai dar. Nem misturar com Coca-Cola, você gosta? Vai não. É veneno. Nós não tomamos veneno com rótulo de doce de Coca-Cola. Agora, por que o diabo, irmãos, coloca rótulo no pecado? Troca ali a roupagem, coloca na televisão, principalmente se for na Globo, né? Por que o pecado, quando ele vem com embalagem bonita, num corpo bonito, nós nos sentimos atraídos por ele? É pecado e leva à morte. Não tira o teor de pecado quando se troca o rótulo ou a embalagem. Pessoas estão indo para o inferno porque estão pecando e vivendo uma vida de pecado. Eu quero dizer para você que nós temos que chegar junto dessas pessoas. Há poucos minutos de chegar para a igreja, me ligou um jovem. Eu estive orando com ele no telefone. Pastor, ora por mim, eu quero me libertar, eu não consigo. Eu já tentei de todas as formas parar de beber, eu não consigo. Um vício. Como é que a pessoa começa a beber socialmente? Para entrar numa roda de amizades, para ser aceito por um grupo. Amados, e a palavra de Deus, ela previne. A palavra de Deus, ela é preventiva do pecado. Sabe quando você trabalha lá na sua empresa? Tem a manutenção preventiva, tem a manutenção corretiva e tem a manutenção preditiva. A palavra de Deus é tudo isso. Ela faz a manutenção da nossa vida. Quando a gente lê o Salmo primeiro, que diz assim, não se assenteie na roda dos escarnecedores, é palavra preventiva. É Deus te prevenindo de um vício, de uma bebida, que depois de contraído, você vai sofrer para se libertar. Quantas pessoas, amados irmãos, saem de um vício, voltam, saem, voltam. Melhor é cumprir a palavra de Deus do Salmo primeiro. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Pecado, amados irmãos, nós precisamos ser mais diretos. Precisamos atacar o foco. Precisamos ter palavra que restaura e que liberta e que cura e que tira as pessoas da vida do pecado. Nós vamos encerrar essa palavra em Romanos, no capítulo 8. Romanos 8, 31, que diz assim, que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas essas coisas?
Cristo quem morreu e quem ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Falamos em Atos 1, versículo 14, 2, 4 e capítulo 20, 18, sobre estar junto, sobre unanimidade. Agora, amados irmãos, o apóstolo Paulo fala para nós aqui em Romanos 8, 35. Quem nos separará? Quem está separado não está junto. Amados, o que é que tem de separar da comunhão da igreja e do corpo de Cristo? Eu quero te dizer que nada é maior do que o amor de Deus que nos une e nos faz um em Cristo Jesus. Eu quero te dizer que qualquer problema ou qualquer barreira que você pensa que pode te separar da presença de Deus, eu quero te dizer que Deus está aqui para derrubar todas as barreiras e dizer que você pode se ajudar com o nosso povo, com esse povo e ser um. Você foi chamado para essa igreja. O Senhor te trouxe aqui hoje porque Ele te ama. Não abandone o barco. Pelo contrário, se achegue, se junte na presença de Deus, porque quando nós estamos unidos, nós somos fortes no Senhor. E diz a palavra de Deus que é melhor ser dois do que um, porque se algum cair, o outro vai levantar. É melhor ser igreja, irmãos. É melhor ser corpo de Cristo. É melhor estar juntos. Quantas marcas nós temos que nos faz estar juntos? Quantas coisas aconteceram? Nós precisamos, amados, que nós estejamos juntos, que o nosso caminhar seja diferente do caminhar do mundo, que nós possamos perdoar, amar incondicionalmente como o nosso Deus nos ama.